Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Juntos mais uma vez para estudar mais um pouco acerca da palavra de Deus, buscando direção espiritual, buscando a vontade de Deus em nossas vidas. Durante esse período de 10 dias de orações, nós estamos refletindo acerca da nossa saúde, ser saudável de maneira integral, ser saudável de maneira em que toda a nossa estrutura pessoal, como ser humano, a nossa estrutura física, emocional, psicológica, todo o nosso contexto que nos forma como seres humanos, que nós tenhamos qualidade de vida, que nós sejamos saudáveis. Um texto que é muito conhecido na Bíblia, mas infelizmente é muito mal interpretado, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículo 10, que nas versões mais comuns ele vem como: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. É a palavra do próprio Jesus Cristo na tradução, por exemplo, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, revista corrigida, é a versão mais comum. Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Aonde está o problema da interpretação desse texto? Está na primeira fala de Jesus, neste versículo, onde ele fala que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. A questão é: quem é o ladrão? Qual a maneira que ele rouba? Qual a maneira que ele mata? Qual a maneira que ele destrói? Nós temos que fazer uma interpretação correta para poder entender a explicação de Jesus, o que Jesus quer nos apresentar e como ter, de fato, uma vida abundante, uma qualidade de vida, como nós podemos viver dentro de uma vida abundante. Então, eu vou ler este mesmo texto a partir do versículo 1 do capítulo 10 de João, na Bíblia, a mensagem, que tem uma linguagem mais simples, uma linguagem mais direta, mais contemporânea. Então, o texto de João 10, a partir do versículo 1, na Bíblia, a mensagem, ele nos diz assim: vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa, é um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas as seguem, porque conhecem a sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho, vão se dispersar, porque não estão acostumadas com a sua voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que estava falando. Então, tentou de novo. Vou ser mais explícito, então. Eu sou a porta para as ovelhas que não me ouvem. Eu sou a porta para as ovelhas que não me ouvem, né? Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Observem o que Jesus está tentando explicar aqui. Ele está falando que ele é um bom pastor, mas ele está falando também que existem maus pastores. E esses maus pastores são aqueles que ensinam aquilo que não é próprio do evangelho, aquilo que não é de Deus, aquilo que é uma voz estranha, uma voz diferenciada,
que não está dentro do projeto de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus. Então, quando nós examinamos as Escrituras, examinamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que compreender que Deus está falando conosco, ele quer nos apresentar uma vida melhor, uma vida em que nós temos mais qualidade, uma vida em que nós podemos ter qualidade física, espiritual, psicológica, mental, relacional, familiar, ou seja, em todos os aspectos da vida humana, que nós possamos viver bem, que nós possamos ter paz, que nós possamos ter, de fato, qualidade de vida. É por isso que ele está falando, tome cuidado com a voz estranha de pastores, de líderes, que estão ensinando aquilo que não vem de Deus, aquilo que de fato não está na palavra de Deus. Tem pessoas que, infelizmente, elas acham que podem ser mais santificadas do que o próprio Cristo. Tem pessoas que acham que podem ser mais santas do que Jesus. Isso jamais vai acontecer. E Jesus, ele fala, ele é a porta. Nós temos que passar por ele. O que significa isso? Nós temos que observar os seus ensinos, os seus planos, os seus projetos, tudo aquilo que ele está nos apresentando como modelo de vida. E qual foi o modelo de vida de Jesus? Em primeiro lugar, educação pessoal, respeito, vínculo com Deus, buscar crescimento espiritual. Jesus, ele foi instruído desde criança a estudar demais a palavra de Deus. Nós temos o texto de Lucas, capítulo 2, que fala a respeito de Jesus e fala que ele crescia e se desenvolvia e o Espírito do Senhor era com ele. Jesus, ele se desenvolveu, né, como uma criança tendo um aprendizado, e é claro que o aprendizado de Jesus logo, né, superou aquilo que era próprio das outras pessoas, inclusive dos seus pais, né, de José e de Maria ali, como os pais humanos. Mas o que acontece é que Jesus buscou crescimento, ele buscou conhecimento, ele buscou intimidade com Deus, porque isto é o primeiro modelo que nós temos que seguir. Hoje, as pessoas têm dificuldade em ter relacionamento com Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? As pessoas sempre buscam ouvir a voz de Deus através de outra pessoa, através de direcionamentos de programas, através de estruturas ritualistas ou religiosas, mas existe a necessidade, e eu não estou falando que essas estruturas não sejam importantes. É claro que são. Nós estamos aqui usando um canal de mídia para poder trazer uma boa reflexão a respeito da palavra de Deus. E agradeço a participação de vocês e agradeço por vocês acompanharem este canal, se inscreverem, dar o like, compartilhar. Isso é ótimo, isso faz a gente crescer e faz a gente refletir. Mas isto não pode substituir o período de intimidade pessoal com Deus, aquele seu momento de oração, aquele seu momento de leitura bíblica, aquele momento que é só você e Deus no silêncio da sua essência, da sua alma, do seu coração, no seu silêncio pessoal. Você não pode deixar de ter a sua intimidade pessoal com Deus. É muito importante que você compreenda que é necessário você ter a sua pessoalidade, a sua individualidade, a sua intimidade com o próprio Deus. Jesus mesmo, quando ele nos ensina a orar, ali em Mateus capítulo 6, ele fala que nós devemos nos fechar no nosso quarto, ou seja, né, na nossa intimidade, estar sozinho com Deus, conversar com Deus. E Jesus traz uma reflexão bastante interessante. Ele fala que Deus sabe o que nós precisamos muito antes do que nós o pedimos, mas ele quer que nós tenhamos esse
momento de reflexão, esse momento de intimidade, este momento de pessoalidade com Deus. Então, há esta necessidade para que a qualidade de vida comece por aí. Então, Jesus está falando, eu estou mostrando um modelo para você. Eu sou a porta. Você, se passar por mim, ou seja, se fizer aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou não só ensinando, mas também praticando, porque Jesus, ele tinha muitas atividades, ele tinha muito trabalho, falava com muita gente, as pessoas iam atrás dele, mas ele nunca dispensou os momentos de intimidade pessoal com Deus o Pai. Ele saía, ficava reservado num canto para ter a sua oração. Às vezes, a palavra de Deus nos diz que Jesus passava longos períodos, até uma noite inteira, em oração, falando com Deus, como, por exemplo, nas escolhas dos discípulos. Isto mostra que quando você e eu, é claro, né? Quando nós vamos tomar uma decisão importante, temos que fazer uma escolha importante, o primeiro passo é nos colocarmos em oração diante de Deus, buscarmos direção do Espírito Santo para tomar uma decisão assertiva, para que nós evitemos os erros, para que nós possamos realmente ter a nossa vida pautada pela Bíblia e ser guiados pelo Espírito Santo. Porque só a partir deste princípio é que nós vamos ter qualidade de vida. Se não for assim, nós não vamos ter qualidade nenhuma. Então, quando Jesus está falando ali que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e aí quando eu faço a pergunta, quem é o ladrão? E muitas pessoas, por serem ensinadas dessa forma, acabam respondendo que o ladrão é o diabo, que o ladrão é Satanás. Jesus não está falando do diabo ali no texto. Ele está falando de líderes maus e de posturas de vidas inadequadas que não permitem que você tenha intimidade com Deus e que você queira se aproximar de Deus por outro caminho que não seja o próprio Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que te rouba, que te desvia de Deus, né, através de Jesus, passa a ser o seu ladrão. Muitas vezes, o ladrão pode ser um ensino errado através de uma pessoa, o ladrão pode ser a falta de foco, a falta de atenção nas questões espirituais. O ladrão pode ser a perca de tempo nos sistemas eletrônicos, no celular, com coisas que não são edificantes, que não vão promover crescimento e que não venham fortalecer a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus. Então, aquilo que me rouba de Deus, esse só vem para roubar, matar e destruir. Porque ele está me tirando de Deus, ele está me afastando de Jesus, ele está me distanciando das questões espirituais, e quanto mais distante eu estiver de Deus, menos qualidade de vida eu vou ter, menos saúde física, emocional, psicológica e espiritual eu vou ter. Então eu tenho que me aproximar cada vez mais de Jesus Cristo para, passando por esta porta, que é o próprio Jesus, os seus ensinos, o seu modelo de vida, e reproduzindo esses ensinos e esse modelo de vida na minha própria vida, assim eu vou vencer e vou ter uma qualidade superior. É por isso que ele vai concluir o versículo 10, falando, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância em todos os aspectos que englobam o nosso relacionamento, em todos os aspectos que envolvem a nossa qualidade de vida, em todos os aspectos que envolvem os nossos relacionamentos sociais, familiares e espirituais. Todos os aspectos que nós vivemos todos os dias
têm que ser guiados pelo Espírito Santo e pautados pela palavra de Deus, porque somente assim, de fato, nós vamos ter uma saúde integral, uma qualidade de vida proposta por Jesus Cristo, para que tenhamos, de fato, vida e vida em abundância. Deus tem o melhor reservado para você. Basta você colocar em prática os seus ensinos, as suas orientações, e certamente você vai viver muito melhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Que esta reflexão faça com que cada um busque crescimento e melhora na sua qualidade de vida. Que o Senhor abençoe os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, que tudo seja feito segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Te agradeço, coloco a vida deles em tuas mãos, cada família por eles representado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.